Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou comentar aqui a primeira pesquisa que saiu, foi divulgada nesse dia 6 de abril, sem a presença de Sérgio Moro, que desistiu de tentar a presidência da República. Mas antes de trazer os números e algumas reflexões, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou, não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ative as notificações. Se assistir e gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike, comenta aqui embaixo. Compartilha, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Bom, pessoal, então a pesquisa que foi feita pela IPESP, ela ouviu 1.000 pessoas entre os dias 2 e 5 de abril e ela tem uma margem de erro de 3,2 pontos para mais ou para menos. E ela vai trazer apenas um cenário ali de primeiro turno, sem Sérgio Moro, que, só para lembrar, nessa pesquisa, diferente de outras, o Moro tinha 9 pontos. Em outras ele tinha 6, 7 e até 8. E nós tivemos aqui o seguinte: Lula aparece liderando com 44, Lula manteve o que ele tinha há 15 dias. Bolsonaro, ele aparece agora com 30, ele ganhou 4 pontos, ele tinha 26. O Ciro Gomes tinha 7 e agora ganhou 2, foi para 9. João Dória aparece agora com 3, ele tinha 2. Simone Tebet agora aparece com 2, ela tinha 1. Janones tinha 1, continua igual. Emael, Vera, 0. O Felipe Dávila, ele tinha 1 ponto há 15 dias, agora ele aparece também zerado. Nenhum, branco ou nulo, 9, era 7. E 3% não souberam ou não responderam. Esse aqui era 2 há 15 dias. Eu havia dito, num vídeo que eu fiz sobre a saída de Sérgio Moro, que poderia beneficiar Ciro Gomes, e lá eu disse que os números de Sérgio Moro seriam, de certa forma, assim, esparramados entre vários candidatos, foi o que aconteceu. E para o Ciro foi bom porque o Ciro cresceu 2, eu cheguei a falar lá da possibilidade disso acontecer. Porque numa pesquisa IPESP feita há mais ou menos 2 meses, eles testaram um cenário sem Sérgio Moro, e na ocasião o Ciro tinha ganhado 1 ponto. Outros levantamentos, quando tiravam o Sérgio Moro, o Ciro não ganhava nada, então o Ciro ganhar 2 aqui nesse cenário é importante. E o Dória só ganhou 1. E por que eu estou reforçando isso? Porque vejam bem, nessa pesquisa o Ciro estava 2 pontos atrás de Sérgio Moro. Tecnicamente empatados em terceiro, mas numericamente falando, o Ciro estava em quarto, 2 pontos atrás do terceiro, que era o Moro. Agora, com a saída do ex-juiz, o Ciro está em terceiro isolado e 6 pontos à frente do quarto colocado, que é João Dória. Então o Ciro se consolidou de vez como a única alternativa com condições de crescer e tirar Bolsonaro do segundo turno. Ciro, então, não tem mais concorrência nesse terceiro lugar. Então, quem de fato não quer Lula e nem Bolsonaro vai ter que deixar uma diferença outra de lado e ir com Ciro. Vamos ver aqui agora o cenário de segundo turno. Poucas alterações. Lula ganharia de Bolsonaro 53 a 33, diferença de 20 pontos, ela era de 23, mas dentro da margem de erro. Lula venceria Ciro Gomes 52 a 25, uma diferença de 27 que se manteve em relação a 15 dias. Isso aqui nem o petista mais fanático acredita. Por que acontece isso aqui ainda? Porque o eleitor de Bolsonaro, ele está firme com o mito. Então ele fala que é Bolsonaro ou nulo. Agora, se esse cenário de fato acontecer, obviamente o marketing do Ciro vai trabalhar isso na cabeça do eleitor bolsonarista, de que o voto nulo dele poderá eleger Lula, que é quem ele mais odeia. Então, hoje o eleitor diz que votaria nulo, por isso é que nós temos um percentual alto de votos nulos nesse possível segundo turno. O que acontece também, Lula contra João Dória. Vejam, Lula 55, Dória 20, uma diferença de 35. Sendo bem sincero, esse segundo turno aqui é muito difícil de acontecer, mas se acontecesse, também não acho que o Dória teria apenas 20 pontos. Quando de fato começar a campanha, isso aqui poderia ser trabalhado caso esse segundo turno acontecesse. E Ciro venceria Bolsonaro 47 a 37, uma diferença de 10, que era de 12, também uma oscilação dentro da margem de erro. E o Dória perderia para Bolsonaro, mas apenas 1 ponto aqui, então dá um empate técnico. Dória marcaria 38, Bolsonaro 39, uma diferença de 1 ponto para Bolsonaro, era de 3 para o Dória há 15 dias. Vamos ver aqui então agora sobre rejeição. Bolsonaro lidera, é o mais rejeitado, ele tem ali 61% dos entrevistados disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Ele até melhorou 2 pontinhos aqui, era 63.
João Dória também melhorou 1 ponto, era 58, agora 57. Mesmo assim, está bem perto de Bolsonaro. E depois nós temos empatados com 43 Lula e Ciro Gomes. Lula tinha 42 e o Ciro tinha 45. Então, o ex-presidente aumentou 1 ponto e Ciro melhorou 2 pontos em relação à sua rejeição. Sobre potencial de votos, isso aqui é importante, eu chamo atenção, porque isso fala da capacidade do candidato crescer nas pesquisas. Lula lidera o potencial de votos com 56, o mesmo que ele tinha há 15 dias. 44% diz que votaria com certeza no Lula e 12% diz que poderia votar. Ciro Gomes vem em segundo, mas vejam, 51% de potencial de votos, bem perto do Lula, sendo que 12% diz que votaria no Ciro com certeza e 39% poderia votar. Bolsonaro, vejam a distância, aparece em terceiro com 37, era 35, melhorou um pouco. Ele aparece aqui com 29, que votaria nele com certeza, e 8 diz que poderia votar. João Dória, atrás de Bolsonaro, aparece com 33, o mesmo que ele tinha há 15 dias. 6 com certeza, mais 27 que poderia votar. Então, meus amigos e amigas, é uma pesquisa muito boa para o Ciro, porque além dele crescer 2 pontos, ele reforça a baixa rejeição e o altíssimo potencial de votos. Então, ele tem muito espaço para crescer. E como eu disse, crescendo 2 pontos, se isolou em terceiro. Isso é super importante para tentar atrair apoio de outros partidos. Inclusive, nesse dia 6, foi divulgado que o Ciro vai ter uma reunião com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional, que é do PSD, senador pelo estado de Minas Gerais, é do mesmo partido de Calil. Então a gente tem que aguardar e ver quais os desdobramentos dessa reunião. Ciro que também está dialogando com a União Brasil, com o Bivar, com a Semineto. Então o Ciro nessa posição aqui acaba facilitando um pouco a sua vida, mas conseguir esses apoios não é algo tão simples assim. Mas não tenhamos dúvidas que estar em terceiro pode ser um ativo importante, ainda mais se o Ciro começar a atrair também a atenção de quem? Do eleitorado, que começa a perceber no Ciro a única alternativa para quebrar a polarização. Então é o que eu disse aqui já muitas e muitas vezes há muito tempo. Do eleitor que pode ter alguma diferença em relação ao que o Ciro pensa, fala, do que já falou, mas que fala, olha, tudo bem, eu vou deixar essas diferenças de lado e ir com ele, porque além de tudo, Ciro Gomes, cá entre nós, meus amigos, tem defendido projeto, ideia, propostas, tem qualificado muito o debate que tem que ser feito no Brasil. Então isso tudo pode fazer com que o eleitorado passe a prestar mais atenção no Ciro, e se ele começar a crescer agora, e mesmo que 1 pontinho aqui, 2 ali, e chegar ali em julho com um percentual interessante, que muita gente diz aí em torno de 15%, isso pode ser fundamental para ele conseguir voto útil de quem está atrás, ali espalhado nesses candidatos, e também de quem está com Lula porque odeia Bolsonaro e quem está com Bolsonaro porque odeia o Lula. Se esse eleitor perceber que uma outra alternativa tem chances de quebrar a polarização, Ciro pode ganhar votos também desses dois que estão na frente. E o que indica isso é o altíssimo potencial de votos que o Ciro tem, lembrando, 51%. Já Dória e Simone Tebet, como eu insisto, não adianta querer tirar Bolsonaro ou Lula do segundo turno, eles têm no meio do caminho ali Ciro Gomes, né? E o Ciro, um percentual maior potencial de votos. Eu não falei da rejeição e potencial da Tebet, do Felipe e outros candidatos, porque como são menos conhecidos, é normal que sejam menos rejeitados e também tenham menor potencial de votos. Então, não seria uma comparação justa. É importante frisar isso aqui também. Agora, o Ciro vai até o fim. Não é um candidato que coloca condições, né, de que ele vai ser candidato se, somente se, não. Ciro bateu o pé lá atrás e falou, vou até o fim. Muita gente duvidou, eu insisti aqui no canal e disse que iria mesmo, e agora fica mais claro. Então, o Dória vive uma guerra no seu partido, o PSDB, mesmo que o Dória consiga manter sua candidatura até o fim, o partido dele não terá unidade em torno do seu nome. A Simone Tebet no MDB também tem sérios problemas, porque tem uma ala ali, né, dos companheiros do Lula, Gedel Vieira Lima, Eunice Oliveira, Romero Jucá e outros nomes mais, que querem apoiar Lula já no primeiro turno. Então a Simone Tebet tem problemas lá no seu partido. E se a gente pega um outro nome que muita gente dizia que podia surpreender, Janones, que é uma potência nas redes sociais, mas isso por si só não basta. Ele aparece nessa pesquisa, como em outras, com 1% das intenções de voto. Então, se essa tal terceira via quiser mesmo salvar o Brasil das mãos de Lula ou de Bolsonaro, precisará se unir a Ciro Gomes.
Ou será que para ela Bolsonaro não é tão ruim assim? Ou a volta do Lula seria uma boa? Então vamos ficar atento, ver quais serão as movimentações, né, dessa chamada terceira via ou centro democrático, para ver se eles vão insistir de fato nessa coisa de tentar unir Simone Tebet com João Dória, já que Moro de fato é carta fora do baralho, ou se vão conseguir construir, né, algum tipo de unidade em torno da candidatura de Ciro Gomes. Eu, particularmente, não alimento muita esperança de MDB e PSDB irem com Ciro Gomes. Apesar que o PSDB tem gente dentro do partido aí que, num passado recente, já levantou essa possibilidade. Então, apesar das diferenças aí maiores entre João Dória e Ciro, pode ser que um ou outro quadro ali dentro passe a defender isso na medida em que se aproximarem as convenções. Mas o diálogo aqui com o PSD, a gente percebe que ele existe e o Kassab nunca aceitou se incluir nesses partidos aí que fazem parte da chamada terceira via, e o diálogo continua com a União Brasil. Então vamos aguardar e ver se de fato vai sair algum tipo de união em torno do nome de Ciro Gomes. Se sair, facilita muito, porque com tempo de televisão, João Santana poderá trabalhar ainda mais, enfim, as propostas que o Ciro tem defendido e, claro, apontar também os erros e contradições do Lula e de Bolsonaro. Então é isso, ficaremos atentos e qualquer grande novidade eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.